Aforismo número 24. Aqui toco superficialmente no problema da origem do cristianismo. A primeira condição necessária para solucioná-lo é a seguinte: o cristianismo é para ser entendido apenas por meio do exame do solo do qual brotou. Não se trata de uma reação contra o instinto judaico. É a sua consequência inevitável. Mas uma conclusão da sua temível lógica. Nas palavras do Redentor, a salvação vem dos judeus. A segunda a ser lembrada é a seguinte: o tipo psicológico do Galileu ainda é reconhecível, mas apenas em sua forma mais degenerada, mutilado e sobrecarregado de traços alheios. É que pode servir da maneira com que foi sendo utilizado, como uma espécie de salvador da humanidade. Os judeus são o povo mais notável da história do mundo, porque quando confrontados com o dilema do ser e do não ser, revestidos de uma excepcional lucidez, escolheram o ser a qualquer preço. Esse preço implicou uma falsificação radical de toda a natureza, de toda a naturalidade, de toda a realidade, de todo o mundo interior, bem como exterior. Eles se colocaram em oposição a todas as condições sob as quais até então um povo pudera viver, ou até mesmo deveria viver. A partir de si mesmos, criaram um conceito oposto às condições naturais e foram distorcendo sucessivamente a religião, o culto, a moral, a história e a psicologia, até que cada uma delas se tornasse a contradição de seus valores naturais. Mais adiante, encontramos esse mesmo fenômeno sob a forma de um exagero incalculável, apenas como uma cópia, a igreja cristã, comparada ao povo sagrado, mostra uma completa falta de qualquer pretensão à originalidade. É certamente por isso que os judeus são o povo mais fatídico da história universal. Sua influência causou tal falsificação na racionalidade da humanidade que ainda hoje o cristão se sente um antissemita, sem perceber que ele próprio é a última consequência do judaísmo. Diz Nietzsche: em minha genealogia da moral expus pela primeira vez uma explicação psicológica das concepções opostas subjacentes a uma moral nobre e a uma moral do ressentimento, a segunda como sendo mera decorrência da negação da primeira. Mas esse é o sistema moral judaico-cristão, detalhe a detalhe, para poder dizer não a tudo na terra que representasse o movimento ascendente da vida, isto é, ao bem-estar, ao poder, à beleza, à autoafirmação. Os instintos do ressentimento se tornaram engenhosos
tiveram de inventar outro mundo, no qual a descrição, a aceitação da vida representasse o maior dos males e abominações inimagináveis. Psicologicamente, os judeus são um povo dotado de uma vitalidade tenaz, que, quando confrontado por condições impossíveis, escolheu livremente colocar ao lado dos instintos da decadência. Não por estar dominado por eles, mas porque neles detectou o poder pelo qual poderia impor-se contra o mundo. Os judeus são exatamente o oposto dos decadentes. Simplesmente foram obrigados a representá-los, até a ilusão, e com um grau de habilidade que se aproxima do non plus ultra, ou seja, nada mais além do gênio histriônico. Eles conseguiram colocar-se à frente de todos os movimentos da decadência. Por exemplo, o cristianismo de Paulo. E assim fizeram deles algo mais forte do que qualquer grupo que vive dizendo sim à vida. Para o tipo de homem que busca o poder sobre o judaísmo ou o cristianismo, ou seja, o tipo eclesiástico, a decadência não passa de um meio para atingir um fim. Homens deste tipo têm um interesse vital em tornar a humanidade doente e inverter os valores do que seja bom e mal, verdadeiro e falso, de tal modo que isso não é apenas uma maneira perigosa à vida, mas também uma forma de falseá-la. Crítica pesada de Nietzsche à filosofia judaico-cristã. Eu diria que nas igrejas pentecostais que hoje apoiam o governo federal genocida, hoje a gente vê exemplos do que Nietzsche disse. É decadente, muito decadente, a concepção cristã das igrejas pentecostais. E quando elas abençoam e batizam um presidente corrupto, genocida, miliciano, elas seguem um rumo que é um rumo parecido com o de Caifás, com o dos sumos sacerdotes que destruíram o Nazareno, destruíram o Galileu. Séculos depois, o Galileu, o Nazareno, através de Paulo e dos apóstolos,
conseguiram se vingar, principalmente quando Constantino usou o cristianismo para ampliar e consolidar o Império Romano nos anos 300 depois de Cristo. Foi em vão os martírios dos primeiros cristãos que viveram nas catacumbas. Foi em vão para eles, porque para os poderosos e para o sucedâneo da civilização judaica, não foi. Porque cristianismo, platonismo, que é cristianismo e platonismo são a mesma coisa, se viram de base para colocar em voga na história os judeus, que hoje estão em Israel e que às vezes tomam ares de neofascistas também. É incrível a história da humanidade. É incrível. Até a próxima. Um grande abraço.